Boa tarde a todos. Eu estou aqui nesse momento no Hospital Estadual José de Moura Fé, aqui na cidade de Simplício Mendes, e vou entrevistar aqui o senhor Maicon de Souza do Nascimento, que é o diretor deste hospital, dessa unidade de saúde, para falar sobre a situação da Covid-19 aqui em Simplício Mendes e como é que está também o atendimento, como é que está a situação nesta unidade de saúde. Boa tarde, senhor Maicon. Vou estar sem também. Como é que se encontra a situação hoje, dia 15 de março, aqui no Hospital Estadual de Simplício Mendes? Bom, a situação do hospital não é diferente da realidade que a gente encontra e está passando em todo o estado. Hoje a gente possui um hospital de médio porte que faz também o tratamento da Covid-19. A gente dispõe de 10 leitos, sendo 2 de estabilização e 8 leitos clínicos. Destes, 9 já estão ocupados. Então, no momento, só tem um leito disponível para a Covid. É isso que a gente dispõe hoje no momento. Eu gostaria que o senhor falasse também sobre essa questão da nova variante. É possível dizer se ela já tem no município de Simplício Mendes? Não, a gente não pode afirmar que a gente possui uma variante circulando na nossa região. Porém, a gente pode subentender devido às pesquisas que apontam que essa variante ela tem um maior contágio e devido à nossa região estar passando por um alto contato, uma alta transmissão da doença, a gente pode subentender que a gente possui sim essa variante, mas não necessariamente a gente pode afirmar. O hospital hoje dispõe de quantos cilindros de oxigênio? Não é uma preocupação de todos a questão do oxigênio. A gente está em contato direto com a empresa, mas hoje a gente dispõe de 18 cilindros de oxigênio. São 18 balas que servem de aporte para os pacientes. Mas a gente sempre está fazendo contato, inclusive devido ao período a gente faz esse contato diário, que faz com que a gente não venha passar um aperto, acabar essas balas sem que tenham chegado à reposição. Os casos em Simplício Mendes têm aumentado muito ultimamente e a gente tem percebido numa grande velocidade. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre essa situação. Bom, é o que a gente vem tratando com a prefeitura, com os municípios. A gente já teve reunião aqui com o secretário de saúde da região, onde a gente procurou tratar a questão do distanciamento social. Como a gente sabe, a questão do isolamento, da quebra da disseminação. O distanciamento social é a ferramenta hoje que a gente dispõe para melhor estar fazendo esse controle dessa proliferação desse vírus. Então, quando a gente diz em quebrar o ciclo, a gente tem uma porcentagem aí de aproximadamente 2 pessoas com contato para uma pessoa infectada. Então, todas as vezes que a gente tem 7 pessoas, então cada pessoa teve contato com 2 pessoas e assim, consequentemente, fica difícil. Então, quando a gente fala em distanciamento social, a gente está pedindo para poder conter esse vírus e a gente possa vir atender a todos da maneira que for necessitando. Como é feito o atendimento ao paciente quando chega aqui no hospital com suspeita de Covid? Bom, a gente tem uma porta, essa porta a gente tem um pronto-socorro que é para o atendimento em geral e tem uma outra porta que tem uma enfermeira somente para fazer a classificação de pacientes Covid. A gente também tem um município e todos os demais municípios também dispõem de uma unidade de Covid, onde aqui o hospital ele é encarregado de tratar principalmente as pessoas em maior gravidade, tá? Aquelas pessoas que precisam do aporte de oxigênio, que precisam fazer medicação de controle, ou até mesmo necessita de uma transferência para uma vaga em uma unidade avançada.
uma unidade onde dispõe de uma UTI para tratar melhor esse paciente. Aí a gente recebe esse paciente e a gente tenta dar a melhor conduta a este. Então, hoje, no momento, o Hospital do Simplício Mendes, a ala de Covid de leitos está no limite, só tem uma vaga. Só temos uma vaga, sem falar na questão de profissional. O hospital ele não trabalha somente com pacientes Covid. A gente fala muito na Covid, mas a gente sabe que todas as outras enfermidades também requerem a nossa atuação. E essa atuação necessita de profissional e os profissionais, como a gente sabe, é pouco. A gente tem uma pouca quantidade de pessoal e essa quantidade de pessoal que a gente vem trabalhando, vem tentando solucionar. Porém, a nossa demanda de Covid não era tão grande assim, era uma demanda pequena, que nos últimos dias a gente vem sofrendo com essa lotação constantemente. Qual é a orientação, qual é o pedido que o senhor faz hoje para a população de Simplício Mendes? Bom, o pedido é o que a gente costuma, o pedido é um só: distanciamento social, barreiras, tentar ao máximo sair de casa, se necessário for sair de casa, fazer a utilização dos EPIs necessários, a máscara, certo? Tanto você como outras pessoas que você tenha contato, de preferência não fazer contato com pessoas que não fazem uso da máscara, certo? E aí sair mesmo só se necessário. O último decreto estadual vem trazendo novas medidas e vamos tentar seguir para ver se a gente consegue barrar essa nova proliferação e passar da melhor maneira possível por esse contágio. É possível observar que tem aumentado o número de jovens infectados aqui em Simplício Mendes e região? A gente vem passando, a gente não tem aqui no momento dados, só que a gente tem um alto grau de jovens contaminados. Muitos deles não vêm a chegar a um estado grave, porém, pessoas que têm contato a esses jovens, pessoas da mesma casa, da mesma residência, vêm sim a sofrer as consequências. O pai, a mãe, o avô. Uma vez que essas pessoas que têm uma maior idade, elas já dispõem de alguma comorbidade. E a gente sabe que a Covid, ela se aproveita de outras doenças e essas doenças deixam a pessoa fragilizada e a fragilidade dessa pessoa, a Covid vem e se aproveita. Eu entrevistei o senhor Maicon de Souza do Nascimento, diretor do Hospital Estadual José de Mourafé, aqui em Simplício Mendes. Eu quero agradecer ao senhor por ter me concedido essa entrevista e pedir, por favor, que o senhor faça as suas considerações finais. Não, imagina, eu que agradeço. Agradeço aqui a toda a comunicação, ao setor de comunicação, que tem sido muito importante, parceria junto a nós, hospitais, que vem trazendo à população as informações necessárias para estarem se cuidando. Então, a sua ação, assim como outra ação de outras pessoas, é muito importante e vamos seguir em frente, tentando aí barrar o vírus que vem assombrando a gente há tanto tempo. Muito obrigado.